Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe a tudo e a todos de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou de volta onde eu quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração. Eu queria, chamar a sua atenção a esta mensagem. Você vai descobrir aqui como vencer as batalhas da mente. Se tem algo perigoso hoje na sociedade, é exatamente essa batalha da mente. Muitas pessoas não têm conseguido vencer determinados problemas. Aliás, há muitas pessoas que têm se encontrado, algumas depressivas, outras estão presas pelas coisas da vida, pelo simples fato delas não entender o risco que é ficar preso, por muitas vezes deixar se levar por aquilo que no dia a dia a vida nos oferece. Aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja que a Bíblia recomenda aqui passar por esse processo de transformação. Alguém que tem a mente transformada não vai jamais, como diz aqui a luz das Escrituras, não vai se conformar com o mundo. Alguém que tem a mente transformada vai pensar diferente do que o mundo pensa, vai agir diferente do que o mundo age. Alguém que tem a mente transformada nunca vai discordar da palavra para concordar com os homens. Se você olhar a luz das Escrituras, você vai perceber com muita clareza que há muitas pessoas nos tempos que vivemos têm discordado da Escritura para concordar com aquilo que muitos estão ensinando. Tudo por muitas pessoas, infelizmente, estarem vivendo a mente comum, a mente natural. E todo cristão deveria entender isso. Aliás, isso é algo que deveria ser ensinado a todos aqueles que tornou-se conhecedor das Escrituras. Ensinar o que é viver a mente de Cristo. A partir do momento, queridos irmãos, que conhecemos a bondade de Deus, que temos acesso à palavra, nós devemos ignorá-lo, a mentalidade humana, ignorar o pensamento humano, discordar da natureza humana para viver a luz das Escrituras, que é a obediência à palavra. E o fato de muitas pessoas estarem vivendo o pensamento humano, a mentalidade humana, e não a mente de Cristo, a qual é a palavra de Deus. Muitas pessoas têm discordado das Escrituras, mesmo estando na presença de Deus dentro da igreja. Observa que hoje em dia, muita coisa que está relacionada ao mundo se tornou normal. Por exemplo, o mau exemplo, o mau testemunho, o escândalo. É o que mais nós vemos isso no mundo inteiro com relação ao Evangelho. E ao haver de muitas pessoas, elas dizem assim: não, é comum, não, é normal. Para muitas pessoas é normal, e não é normal, não é comum, não é natural. Pelo contrário, nós devemos nos afastá-lo, como você vai ver aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14, você vai perceber que não é comum. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 6,14, assim está escrito, 2 Coríntios 6,14: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Não pode haver nenhuma comunhão do cristão com o mundo, até porque o mundo não se trata de comunhão, o mundo se trata de treva. Por isso que a Bíblia aqui, à luz das Escrituras, nos ensina a se afastá-lo. Nós, seja quem for, não pode concordar com o mundo jamais. E por que muitos têm concordado? Porque está vivendo a mente comum, a mente humana, a mente natural, e não o pensamento de Cristo, não a mente de Cristo, qual é a palavra de Deus. Nós devemos, todo cristão deveria ter esse entendimento, ignorar o pensamento humano,
ignorar a mentalidade humana. Por que eu digo ignorar o pensamento ou a mentalidade humana? Simples, porque a mente humana, o pensamento humano está vinculado ou entrelaçado à nossa natureza humana. E a nossa natureza humana, senhoras e senhores que me ouvem, a Bíblia chama da natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, no livro de Romanos, capítulo 8, a Bíblia diz que o efeito condenou Deus o pecado na carne. Então, se eu vivo tendo o pensamento humano como base, se eu tenho como base a minha mentalidade humana, ou que aquilo que na minha mentalidade humana passa, eu vou estar tendo como base a própria maldição. Porque o pensamento humano, a mentalidade humana está vinculada à natureza humana, está vinculada à carne. Então não posso me apoiar no meu entendimento. Muitas pessoas se apoiam no entendimento que tem próprio. Muitas pessoas, alguns se apoiam, por exemplo, na escatologia, outros se apoiam na teologia, outro se formou em PhD, pós-graduação, a pós-graduação, e muitas das vezes se apoia na pós-graduação que alguém estudou, se formou e quer viver aquilo. Acha que aquilo ali vai levar a lugar algum. Não é a sabedoria humana. Aliás, sobre a sabedoria humana, olha o que diz aqui, em 1 Coríntios, 1 Coríntios 3,18, olha o que diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Neste século, ninguém se apoia na sabedoria humana. A sabedoria humana, a Bíblia diz aqui que não tem valor nenhum. Então eu não devo me apoiar neste século na sabedoria humana, mas ignorar a sabedoria humana e me apoiar na sabedoria à luz das Escrituras. Ainda que em 2 Coríntios 6, no versículo 15, diz assim: que harmonia entre Cristo e o maligno. Veja, mas estão aceitando muita coisa do mundo dentro da igreja. Ou que união do crente com o incrédulo. Não pode haver união, porque o mundo pensa de um jeito, o crente tem que pensar de outro. Qual ligação entre o santuário de Deus e o dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles. Olha o que a Escritura nos ensina, Novo Testamento. Nós devemos nos retirar do meio da sujeira, se afastá-lo de onde há sujeira. Aonde há coisa errada, todo cristão deveria se afastá-lo. Só que o diabo inventou algo onde as pessoas dizem assim: eu estou olhando só para Deus. Não, você não está olhando para Deus coisa nenhuma. Sabe por quê? Quem está olhando para Deus não aceita os erros. Quem está olhando para Deus não permanece onde há coisa errada. Quem está olhando para Deus não se torna convivente do erro de ninguém. Quem está olhando para Deus se afasta de onde há coisas erradas para seguir a luz das Escrituras. Mas na mente, infelizmente, por muitas pessoas serem escravas, elas acham que é comum, está conformada. Por exemplo, mentira. Muitas pessoas hoje, dentro da igreja, estão andando na mentira. Muitos, aliás, uma boa parte, não são poucos não. E ao invés de muitos é comum, é normal. Não é comum a mentira, irmão, é coisa do diabo. A mentira é coisa do cão. Mas para muita gente é normal. A vaidade, para muita gente é normal. A vaidade não é normal. As Escrituras condenam a vaidade. Hoje em dia é o que mais, umas dancinhas esquisitas, umas coisas do capeta, do demônio. Então fazendo nas igrejas, pulando, dando pirueta, batendo palma, roda e... Irmãos, misericórdia. Deus tenha compaixão desta geração. A mente podre, poluída, contaminada, um fogo estranho, e diz que é Deus ainda. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Pelo contrário, devemos não nos conformar, jamais. Não podemos nos conformar com este século, mas transformamento. Quem tem a mente transformada não aceita. Quem tem a mente transformada não aceita as coisas do mundo dentro da igreja. Quem tem a mente transformada vai concordar com a Escritura e discordar do mundo lá fora. Mas observe que o fato de muitos não terem a mente transformada está diante dos escândalos, dos maus exemplos, dos maus testemunhos. Mas pela pessoa ter a mente cauterizada, ela acha que é comum, normal, ela permanece ali. Sabe o que é isso? A mente cauterizada corre um sério risco de perder a salvação. Como diz em 1 Coríntios 3,18.
1 Coríntios 3,18, a Bíblia é muito clara. Lá em 1 Coríntios 3, só você ir lá e ver que a sabedoria deste século se reduz a nada. Ou seja, do que adianta a pessoa lutar a vida inteira e no final coloca tudo a perder por ter a mente fechada, contaminada ou cauterizada. Quem são esses? Aqueles que estão diante do erro e acham que é comum, acham que é normal. Se não acordar para a vida, corre sim um sério risco de perder a salvação. Mas ainda aqui em Romanos 12:2, ao ter a mente transformada pela renovação da mente, diz, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, alguém só pode experimentar da boa ou conhecê-lo, a boa vontade de Deus, se tiver a mente transformada. Se não tiver a mente transformada ou renovada em Cristo, vai estar a vida inteira dentro da igreja, na presença de Deus, achando que tudo é comum, normal, natural, viver na mentalidade humana, os pensamentos humanos. E nós temos que passar por essa transformação para viver a mente renovada. Que mente renovada é essa? Mente de Cristo. Abrir mão do nosso pensamento, abrir mão da nossa mentalidade humana, que é a mentalidade física, e viver a mente de Cristo em nós, que é viver o que a palavra de Deus ela nos instrui. É viver na prática a palavra de Deus. É viver na prática a luz das Escrituras. Por que há muitos cristãos depressivos? O crente não pode ter depressão. E por que tem muitos cristãos depressivos? Sabe por quê? Porque está vivendo a mentalidade humana. E aí quando surgem as lutas, as provações, muitas pessoas não suportam. Alguns abandonam o barco, outros abandonam a fé, outros desistem de ir para a igreja, outros desistem da família, do casamento, outros entram em depressão, como mencionei anteriormente. Por quê? Porque está vivendo o pensamento humano, a mentalidade humana está dentro da igreja, mas ainda é escravo na mente, a mente está fechada. Tem que abrir mão do pensamento humano, que o pensamento humano é uma podridão. O pensamento humano vai aceitar tudo, vai concordar com tudo, mas tudo que a mente humana concorda, a mente de Cristo discorde. E tudo aquilo que a mente de Cristo concorda, a mente humana vai discordar, porque é o oposto uma da outra. Cristo pensa de uma forma, a mente humana pensa de outra. E alguém só pode ser forte, só pode ter força o bastante para vencer o que quer que venha enfrentá-lo, se viver a mente de Cristo. Por que muita gente é abandonada a fé? Não tem força para lutar, para agir, por estar vivendo os pensamentos comuns, os pensamentos naturais. E o pensamento humano, a mentalidade humana é fraca. A mentalidade humana é podre, porque a mente humana está vinculada à natureza humana, é fraco. Adiante das lutas vai se render, adiante das lutas não vai conseguir agir, adiante das lutas não vai ter força o bastante para superar. Adiante do problema, a pessoa não vai saber como lidar com ele, porque está vivendo o pensamento humano, a mentalidade humana. Deve abrir mão da mentalidade humana e viver a mente de Cristo. Por isso muita gente está perecendo, pagando preço, sofrendo, sendo escravizado, tudo bagunçado, tudo dando errado na vida. Eu diria de quase todos, por estar vivendo a mente humana e não a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, a Bíblia diz, nós porém temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não se rende. Quem tem a mente de Cristo não concorda com as coisas do mundo. Quem tem a mente de Cristo não aceita o mundo. Quem tem a mente de Cristo tem nojo da sua natureza humana. Quem vive a mente de Cristo tem nojo de hipocrisia. Quem vive a mente de Cristo tem nojo da discórdia. Quem tem a mente de Cristo tem nojo de mentira, de engano. Quem tem a mente de Cristo tem nojo da vaidade, tem nojo da podridão que é o mundo. Quem tem a mente de Cristo não vai aceitar a podridão do mundo em muitos lugares, como infelizmente tem estado atualmente. Não vai aceitar. E por que muitos estão aceitando? Porque está dentro da igreja, na presença de Deus, mas na mente ainda não está liberto. Ainda é escravo dos pensamentos, é como se tudo fosse comum, normal, natural. Nunca vai conhecer qual é a boa vontade, por isso está vivendo as coisas ruins da vida, estando na presença de Deus. Porque está na presença de Deus, é verdade, mas a mente humana, o pensamento humano, é a mentalidade humana que é fraca, é essa que muitos estão vivendo, como diz aqui. Aí diz assim, para que experimentei qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Qual é o como agradar a Deus? Abrindo mão da mentalidade humana e vivendo a mente de Cristo. Porque quem vive a mente de Cristo, a Cristo agrada. Mas quem vive a mente humana, o pensamento humano, ao mundo também agrada.
Finalizando ainda no versículo 2. E a perfeita vontade de Deus. Então, qual é a perfeita vontade de Deus? Que vivamos a mente de Cristo e não a mente humana. Porque na mente de Cristo somos fortes. Na mente humana somos fracos. Então devemos abrir mão da mente fraca e viver a mente forte. Para assim ser forte nas provações, ser forte nas circunstâncias, para que assim você possa entender como vencer as batalhas da mente. Muita gente não tem vencido por causa disso, porque infelizmente está vivendo na mente humana e na mente de Cristo. Quer viver a mente humana, infelizmente, por estar vivendo na mente humana, a mentalidade humana, vai continuar essa batalha na mente a vida inteira. Mas quando você viver a mente de Cristo na mente humana, você vai aprender como vencer as batalhas da mente todo dia. A mente não vai te vencer, mas você vai vencer ela. De que maneira? Vivendo a mente de Cristo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma reflexão e se perguntar o porquê do sofrimento de muita gente. Porque muitas pessoas não conseguem lidar com os problemas. Porque muitas pessoas não têm força para superar os problemas ao ponto de alguns entrar em depressão. Mesmo estando na presença de Deus. Porque está vivendo o pensamento humano, a mentalidade humana. E a mente de Cristo, a qual todos nós devemos viver. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.